Nesta manhã gostaria de falar os irmãos, ou partilhar com os irmãos, sobre saúde espiritual. Amém? Então hoje vou-me armar em doutor. Perceberam? Houve aí uns dias que eu me armei em economista. Hoje quero ser doutor, não é? Então, para mostrar aos irmãos que eu não estou a brincar, tenho aqui umas coisas. Doutor, Pastor Carlos. Agora eu sou o Doutor Carlos. Estou Doutor Pastor Carlos. Assim parece mesmo doutor, não é? Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma coisa. Um estetoscópio. Todo doutor que se preza. Tem a visão... não posso deixar de ter aqui o meu cartãozinho de doutor para mostrar a toda a gente que realmente sou doutor, se eu conseguir encaixar isto. Olha, tenho aqui uma coisa. Quem é que está a precisar ser tratado neste preciso momento? Diga-me alguma coisa já. E este aqui parece que é para tirar as temperaturas todas. Bom, se eu continuar assim vestido, os irmãos não vão conseguir estar concentrados na mensagem. Então eu vou tirar os óculos. Vou deixar aqui os óculos. Mas vou deixar aqui o estetoscópio. Em caso de alguma urgência, se os irmãos precisarem, eu pelo menos já tenho aqui o estetoscópio para eu escutar os irmãos. Está bem? Então, saúde espiritual. Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Provérbios. No livro de Provérbios 9, 10. Saúde espiritual. Quem é que sabia aqui que nós também temos de cuidar da nossa saúde espiritual? Não é só a nossa saúde física e agora com as psicologias todas, a saúde mental, nós também precisamos tratar da nossa saúde espiritual. E lá fora, sabem que lá fora também existem assim umas vertentes de promover a saúde espiritual. Mas para nós, como filhos de Deus, nós buscamos da palavra de Deus essa saúde espiritual. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Procurar entender aqui um bocadinho, falar um bocadinho sobre saúde espiritual, que eu hoje quero apresentar umas vitaminas aos irmãos. Os irmãos estão prontos para tomar vitaminas? Então, diz a palavra de Deus em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou repetir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos a ver aqui duas coisas que estão associadas. E não olhem para mim como se já soubessem o que é o temor do Senhor e já soubessem o que é sabedoria, tá bom? Está o doutor a falar, tá bem? O doutor é que sabe. Os pacientes vão e ouvem o que o doutor tem a dizer. Vocês já repararam aquelas pessoas que vão ao doutor e o doutor está a querer examinar e elas estão a contar tudo? Doutor, mas assim, mas não sei o quê, não sei o quê. Não deixou o doutor fazer o trabalho dele, não é? Então os irmãos não comecem já a olhar para mim. Ele vai falar do temor do Senhor. A gente já sabe o que é isso, não é? Ele vai falar de sabedoria. A gente também já sabe. Pronto, já estamos tratados. Ainda não levaram com a vacina, portanto ainda não estão tratados, está bem? Então o que é que eu gostaria de falar sobre esta vitamina? A vitamina que fala sobre o temor do Senhor. Esta vitamina é fundamental para a nossa saúde espiritual. Esta vitamina diz-nos que é o princípio da sabedoria. Eu acho que toda a gente entende que, e como o nosso pastor até ensina, que o problema, um dos maiores problemas da humanidade, de facto, é um problema que tem a ver com sabedoria. Se todos nós fôssemos sábios, todos nós tivéssemos esta sabedoria, toda a gente vivia feliz, em harmonia, toda a gente tinha mais que suficiente, toda a gente, isto aqui era o paraíso de facto na Terra. Mas como não é, nem toda a gente tem sabedoria, não é? Acontecem coisas mais desagradáveis, as coisas não funcionam
dentro da devida perfeição que devia ser, não é? Dentro daquilo que teria sido o plano de Deus inicial. O temor do Senhor. Princípio. Os irmãos já repararam nesta palavra princípio, porque toda a gente começa, temor do Senhor, sabedoria, Mas há aqui uma palavra muito importante que liga isto. Princípio. O que é que isto quer dizer? Eu não consegui encontrar aqui uma explicação assim, porque quando eu leio princípio, se os irmãos pensarem na palavra em si, pode-se referir princípio de dar início a, o começo, a origem. Mas também olharmos de outra perspectiva, princípio, podemos falar de princípios. Esta pessoa é uma pessoa de princípios. Não se está a dizer que a pessoa está sempre a começar alguma coisa, não é? Está sempre a dar início a uma coisa. Uma pessoa de princípios, uma pessoa que tem certos valores, uma pessoa que tem uma certa conduta, uma certa forma de estar, e a gente diz que essa pessoa tem princípios. Então eu fiquei assim um bocadinho, eu não fui estudar o que é que a palavra no original realmente se refere a, mas uma coisa, independentemente de ser a palavra referente a referir-se a início, princípio, ou a referir-se a valores, vamos dizer assim, a verdade é que é preciso o temor do Senhor para que haja sabedoria. Vamos dizer assim, o temor do Senhor dá-nos acesso à sabedoria de Deus. Se não houver o temor do Senhor, por outras palavras, torna-se bem mais difícil conseguir alcançar a sabedoria que todos nós tanto precisamos. Amém? Então, esta vitamina é fundamental, porque eu vou falar esta vitamina é chave, é a mais importante. Eu vou falar de outras. Vamos dizer que esta vitamina, como sou um especialista a falar destas coisas, não é verdade? É uma vitamina que é preventiva. Sabem que há vitaminas, vamos dizer assim, existe um organismo estranho, que não devia estar lá, e aquela vitamina vai combater aquele organismo. Mas logo mais vem outra vez o organismo, e esse organismo estranho, a vitamina vai combater. Tudo bem com isso. Mas a sabedoria, ou o temor do Senhor aqui, o que é que faz? Vai prevenir que sequer esses organismos estranhos, essas bactérias, cheguem até ao nosso espírito. Então, previne-nos a nossa saúde, mantém-nos num bom estado de saúde, quando existe o temor do Senhor. As outras simplesmente tratam de situações de urgência, vamos dizer assim, isto está-me aqui a atacar agora, então eu, se utilizar esta vitamina, sei que vou tratar. Mas depois não fica ali para prevenir que volte. Entenderam? Eu vou avançar. Temor do Senhor. Há muitas formas de colocar isto em relação ao que é o temor do Senhor. Há uma explicação que os irmãos já ouviram, com certeza, que diz que o temor do Senhor é um horror benéfico de desagradar a Deus. Um horror benéfico. Isto está na moda. Isto por acaso, já ouvi isto há anos que ouço esta frase, mas eu reparei quando estava a preparar a mensagem, isto está na moda. Quantas vezes é que a gente ouve as pessoas dizer, ai que horror! Não ouvem isso? Mas às vezes não é pelos melhores motivos. Sei lá, o quê? Ir virgem para o casamento? Ai que horror! Nunca ouviram essa? Se fosse a coisa mais estúpida da vida. Ouvir os conselhos do pastor. Ai, que horror! Contar a minha vida ao pastor. Que horror! O quê? Trazer dízimos para a igreja. Que horror! Coisa horrível! O quê? Deixar de ver este programa, que é o meu programa preferido. Só passa lixo, mas porque eu agora já comecei? O quê? Deixar de ver este programa só porque? Que horror! Mas que horror fazer uma coisa dessas. Ai, eu gosto tanto deste cantor, deste futebolista, eu gosto tanto deste artista, mas ele depois começa a fazer muitos disparates no percurso. O quê? Deixar de seguir este cantor, deixar de seguir este futebolista, deixar de seguir este ator de cinema, ou esta atriz de cinema. Oh, que horror!
E parece que a coisa inverteu. Hoje utiliza-se, oh, que horror, para coisas que deviam fazer todo o sentido com filhos de Deus. Então, temor do Senhor, neste caso, é exatamente o contrário. É confrontados com situações, no nosso espírito, termos esta convicção e esta revelação. Que é muito mais, irmãos, escutem, é muito mais do que deixar de fazer alguma coisa ou deixar de praticar alguma coisa porque tem de ser. Porque realmente, olha, a gente viu, alguém nos mostrou pela palavra de Deus que não é bom e vamos dizer, oh, que chatice, eu vou ter de deixar isto. É algo que nos atinge no espírito. Por isso nós estamos a falar de saúde espiritual. Então, se nos atinge no espírito, é algo que de nós mesmos nós vamos abdicar. Não é porque sentimos que é uma imposição, é porque de nós mesmos, de forma liberal, pelo nosso amor também a Deus, nós colocamos de lado coisas que não interessam, colocamos de lado as vozes que são contrárias à palavra de Deus. Então, isto é uma forma de procurar explicar um bocadinho o que é o temor do Senhor, que todos nós precisamos. Amém? Às vezes na igreja, porque a gente quando pensa no mundo lá fora, é normal que a gente não veja o temor do Senhor. Isso, quer dizer, se isso fosse uma pergunta num teste, toda a gente tinha 100%, não é? Ah, será que as pessoas no mundo têm temor do Senhor? Não. A pergunta é, será que mesmo dentro da igreja há falta de temor do Senhor? Não deixam de ser filhos de Deus. Não deixam de ser amados por Deus. Mas o temor do Senhor é algo que enche a nossa vida. Só quem experimenta pode falar sobre isso. Amém? E depois também convém manter isso. Portanto, é o início da sabedoria na nossa vida. Isto é apenas o início. Há muita revelação da palavra de Deus para nós, da parte de Deus para nós, quando nós estamos revestidos do temor do Senhor. E isso atrai sabedoria a nós. Amém? Então, agora vamos falar das outras vitaminas. Eu vou falar pelo menos de mais 3. Vou falar de 3 vitaminas. A próxima vitamina é uma vitamina que nos fala sobre acusação ou julgamento. Ou seja, é uma vitamina que combate esse tipo de coisas. Por outras palavras, nós não devemos acusar os outros por coisas que nós próprios fazemos. Ou não devemos acusar os outros porque não são perfeitos, porque nós também não somos perfeitos. E às vezes, eu estou a falar isto para mim também, que às vezes nós damos connosco a falar de pessoas, a gente começa até com a intenção de ver como é que se pode ajudar a pessoa, mas passamos o tempo depois, quando damos por ela, estamos a falar tudo o que é mau, em vez de estar a procurar uma solução. Nunca vos aconteceu? E nós precisamos de parar aí. Às vezes dou comigo, estou a falar disto e tal, era bom melhorar aquilo. Aquela pessoa se fizesse assim, fazia assim, mas depois, porque ela depois faz desta maneira. Faz desta maneira. E outra vez, olha que já vi outra vez fazer da mesma maneira. E é isso, às vezes parece que começamos com uma boa intenção de pensar, como é que se pode ajudar a pessoa, mas depois ficamos ali a batucar a mesma tecla. E é uma tecla desafinada, daqueles pianos já assim, já estão todos desafinados. A gente toca na mesma tecla, desafina sempre. Eu vou dar um exemplo vamos dizer assim, um caso, vamos dizer, extremo para nós percebermos o quão grave isto pode ser. Tá bom? Às vezes os doutores fazem isto. Põe assim um relatório assim um bocadinho mais severo, não é? Para ver se o paciente acorda e abre os olhos. Espera lá, parece que o doutor está mesmo então a falar muito a sério sobre isto. Então eu vou fazer isto agora também. Vou mostrar aqui uma perspectiva assim muito delicada para os irmãos perceberem que esta coisa de falar mal dos outros é uma coisa muito séria. Esta coisa de julgar os outros ou de achar que os outros deviam fazer e assado e depois acaba-se por estar a falar mal dos outros, isto é uma situação muito séria. Não sei se os irmãos se recordam, na palavra de Deus, um episódio que tem a ver com o rei Davi. Não vamos esquecer que o rei Davi ficou conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus.
Mas nós sabemos que Davi tinha cá às vezes umas marotices. Parecia que não condizia nada com o facto de ele ser um homem segundo o coração de Deus. Então há aqui uma certa altura que ele fez um disparate. Tem a ver com o pecado com uma senhora, a Betseba. Cometeu pecado. E a forma como Natã o abordou, o profeta, ele falou uma história a Davi. Contou uma história. Então ele contou uma história de um homem muito rico, que tinha muito gado. Tinha muito gado. E falou de um homem pobre, que tudo o que tinha é um cordeirinho. E um dia esse homem rico foi fazer uma festa, tinha um convidado especial, e pensou, vou fazer uma festa para este meu convidado especial. Sabem o que é que ele fez? Com tanto gado que ele tinha, mandou matar o cordeirinho do homem pobre. E diz-nos a palavra de Deus, isto é narrado em 2 Samuel 12, mas a certa altura Davi está a ouvir isto e ele diz o seguinte: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse, deixa-me saltar aqui umas coisinhas, digno de morrer é o homem que fez isto. Digno de morrer é o homem que fez isto, que homem mau, que não se compadeceu do outro que era pobre, tendo ele tanto. E depois até fala de restituir o quádruplo. Não é? Mas mais à frente, Natã vira-se para Davi e diz, Davi, tu és este homem. Então nós vimos de facto como não era a ver com Davi, a forma como ele se apressou a julgar. E ele era rei. Sabem que os reis, quando decretam, quando falam, aquilo tem poder, não é? Aquilo influencia mesmo. Se fosse numa situação mesmo verdadeira, o se Davi estava a dizer, esse homem é digno de morrer, iam buscar o homem e matavam-no logo ali na hora. Estava só o rei a abrir a boca, o quê? Este homem fez isto? Então ele vai morrer. Só que Natã estava a falar do próprio Davi. Então ele já não tomou a decisão de mandar matar esse homem. Esperto, não é? Mas esta rapidez que ele teve em julgar o outro homem teve consequências graves na vida dele. Davi foi de facto um grande rei em Israel e era um homem que de facto se mostrava rápido em arrependimento. Até era bom que ele o fizesse, ele fazia tantos disparates que até era bom que ele se arrependesse logo, não é? Porque senão aquilo ficava ali amontoado, tanto disparate junto. Mas o que é importante lembrar Davi é como sendo o homem segundo o coração de Deus. E foi assim que Deus o viu. É interessante pensar nisso. Davi fez tanto disparate e mesmo assim a forma como Deus o via era uma forma agradável. Mas só para os irmãos terem consciência da gravidade da situação. Devemos estar a dizer que o homem devia restituir 4 vezes. Então a primeira coisa que aconteceu a Davi foi que a criança que ele teve com esta Betseba morreu. Segunda coisa, foi um dos filhos, os irmãos devem lembrar isso, violou a própria irmã. E depois, vocês estão a ver, um homem que já não, como é que eu ia dizer, está numa situação, não tem aquela autoridade moral de lidar com a situação. Ele já tinha feito disparates atrás. Os filhos sabiam disso. Então este é o segundo, não é? O terceiro. Estamos a falar de Absalão. Absalão era o príncipe, herdeiro do trono, mas mesmo assim não estava contente para esperar até ser rei, queria já ser rei. Então criou guerra contra o próprio pai e acabou por ser morto. Pim! Terceiro. E nós sabemos que durante o reinado de Davi houve problemas que teve a ver que criaram guerras civis em Israel. Pim! Já lá estão 4 vezes. É sério, não é? Se propormos assim. Então nós precisamos de uma vitamina para acabar com isto. Para lidar com isto de uma vez. Lembrem-se de uma coisa também muito importante. Agora não quero que os irmãos fiquem a pensar, meu Deus, vai-me acontecer alguma desgraça. Irmãos, calma.
com calma. Nós vivemos dentro de uma aliança da graça. E nós vivemos debaixo, vamos dizer assim, limpos pelo sangue de Jesus, certo? Então, os irmãos notam que fizeram algum disparate neste sentido, basta arrependerem-se. Não têm de andar aí depois a carregar uma cruz a vida toda. Mas é importante não andarem a continuar a praticar esse tipo de coisas. Porque isso de facto atrai, vamos dizer, substâncias estranhas ao nosso espírito que nos vão afetar espiritualmente. Não é? Próxima vitamina, vitamina número 3. Hoje os irmãos vão ficar todos vitaminados. A terceira vitamina é uma vitamina que combate a banalização, ou banalizar, ou a indiferença em relação àquilo que é espiritual. Então, se entra no nosso sistema imunitário, espiritual, banalização, a indiferença em relação ao que é o espiritual, a nossa saúde vai ficar debilitada. E há outra história que eu posso contar em relação a isto. Tem a ver com a história de Sansão. Lembram-se de Sansão? Sansão foi-lhe dado um poder imenso. Tinha uma força sobrenatural, mas o propósito pelo qual ele tinha aquela força sobrenatural era para livrar o povo de Israel dos filisteus. Só que, sei lá, como ele já nasceu com aquilo, não é? Era normal. Esta coisa de ter um poder sobrenatural é normal. Porque se aperceberam disso. A presença de Deus na nossa vida é uma presença sobrenatural. Mas depois, ao final de um tempo, é normal. Não é? Esta coisa de ser filhos de Deus, quando a gente recebe Jesus, ao início, epá, eu agora sou filho de Deus. Epá, é ali uma fase, ai, Deus diz isso. Ah, que interessante. Ah, que bom. O que? O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O que é isso do temor do Senhor? O que é que isso quer dizer? O que é sabedoria? Que tipo de sabedoria? Há um interesse diferente. Há uma abordagem diferente. Porque é novidade. Então a pessoa tem uma forma diferente. Depois de deixar de ser novidade, a pessoa anda ali. E ao final de um tempo, é normal isto de falar destas coisas. Perfeitamente normal. E começamos a dar lugar à indiferença. Voltando aqui a Sansão. Sansão fez isso, tornou-se indiferente e começou a brincar, inclusive, com o facto de ter esse poder. Os irmãos sabem, eu vou só citar aqui em Juízes 16, fala do acontecimento em que ele desvenda a Dalila de onde é que vinha aquela força toda, e depois a Dalila adormeceu, não é? Mas antes disso ele fez muita brincadeira com a Dalila. Ele andou a pisar o risco umas quantas vezes. Ele brincava com a Dalila. Ah, não, o meu poder é por causa disto, por causa daquilo. Os irmãos sabem a história. Até que houve um dia que ele realmente disse a verdade. E então o que é que aconteceu? Raparam-lhe as trancitas, raparam-lhe o cabelo, e diz que ele ainda acorda. Se os irmãos lerem a passagem, vou só citar aqui. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como de antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele ainda estava todo presunçoso. Esta força é minha. Esta força que eu tenho agora é minha. Eu consegui ser bem sucedido no meu trabalho, na vida. O mérito é meu. Vamos ter cuidado com isso. Porque não é a força do nosso braço. Então nós precisamos sempre de lembrar quem é que nos dá a força. Precisamos deixar Deus estar sempre no lugar dele, na nossa vida. Não começamos a achar que nós somos demasiado importantes, até mais importantes do que Deus.
Alô? Temos de ter cuidado com isso. E aí começa a indiferença. Aí começa a banalizar-se. Aí é muita bactéria a entrar e a dar conta da nossa saúde espiritual. Não é acerca de nós, é acerca dele em nós. Amém? Então é importante, se há situações na nossa vida, vamos dizer assim, que já desobedecemos, e nós sabemos que já desobedecemos uma vez, até se calhar já desobedecemos umas quantas vezes, nós sabemos que isso tem consequências para nós. E as consequências não é Deus vai deixar-nos amar, Deus vai nos castigar. Ai, já não posso ir à igreja, já não posso orar da mesma maneira. As pessoas perdem-se completamente no qual é a mesma questão. O irmão será sempre aceito independentemente dos disparates que possa fazer. Mas se faz disparates, o irmão é o principal lesado nisso. Porque atrai aquilo que não deve à sua vida. Não é? Os disparates que eu faço, que não devia fazer, sei que vai trazer consequências à minha vida. É por isso que devo viver de uma forma consciente para não os fazer. Amém? Mais cedo ou mais tarde, a desobediência tem consequências, irmãos. E às vezes as pessoas não gostam deste tipo de vitamina, porque este tipo de vitamina é amarga. Quando os irmãos já tomaram, já foram ao médico e passaram a receita e alguns medicamentos são assim amargos. A gente só os toma mesmo porque não é, precisamos para cuidar da nossa saúde. A obediência, desculpem a expressão, a obediência é a mesma coisa. É um medicamento muito eficaz, mas às vezes amarga na boca. E a gente está a tomar aquilo e não quer, não queria. É? Mas vamos ter essa consciência. Nós precisamos de cuidar da nossa saúde espiritual. Então, vamos obedecer. Amém? E agora vou falar da quarta vitaminita e última do dia. Que é para os irmãos não tomarem muita vitamina de uma vez, não é? Senão eu não quero que os irmãos saiam hoje daqui dopados, não é? Com tanta vitamina, os irmãos... e tantas luzes, é, também não quero isso, não quero congestionar o espírito dos irmãos com tanta vitamina, não é? Então, quarta e última vitamina. Os irmãos devem se lembrar, eu tenho aqui isto, se houver alguém com uma urgência, não se esqueça. Isto vai logo direto para a veia, não é? Fica logo o assunto tratado. Quarta... o que eu disse agora, pronto. Os sorrisinhos. Riam-se à vontade. Bom, quarta vitamina. Como eu ia dizer, esta é a vitamina que lida com questões que têm a ver com desapontamento. Às vezes nós falamos de falta de perdão, nós falamos de casos semelhantes ao perdão. Às vezes as pessoas, inclusive, têm a capacidade de perdoar as coisas, mas ainda às vezes fica questões que têm a ver com desapontamento. Ou seja, já foi liberto perdão em relação a certas áreas, a certas pessoas, mas o desapontamento está lá ainda. Vamos dizer assim, foi removido ali um vírus enorme, que é o ter de perdoar alguém. Então, mas depois fica lá umas particulasitas, não é? Manhosas, que nos fala de desapontamento. E a frase que eu tenho aqui, não levem a mal a expressão, mas eu vou citar. Não permita que os desapontamentos da vida o transformem numa pessoa cínica. Numa pessoa amarga, numa pessoa insensível, numa pessoa dura. E como eu não conseguia compilar isto tudo, eu estar a fazer aqui o testamento disto tudo, eu decidi pôr a palavra cínica. Quando nós temos dificuldade em lidar com questões de desapontamento, nós de alguma forma nos tornamos cínicos.
O doutor hoje diz com cada coisa aos pacientes, e os pacientes ficam a olhar, oh doutor, isto parece grave. Ai, ai, oh seu doutor, é isso tudo? Essa bactéria faz isso tudo mesmo no nosso espírito? É. Ah, pois é, o doutor andou a estudar para uma coisa. Não se é doutor assim do nada. Ai, é preciso estudar muito para ser doutora. Nós temos um exemplo de Paulo, eu vou simplesmente citar algumas coisas que Paulo escreveu. Todos nós hoje bebemos daquilo que Paulo fez. Através das cartas que ele escreveu. E quando Paulo escreveu estas cartas, não lhe via passar pela cabeça que 2000 anos mais tarde alguém andava a olhar para as cartas que ele escreveu e se alimentar tanto delas. Ele fazia isso sabendo que tinha um chamado de Deus e ele escrevia as cartas, na realidade, a pensar naqueles que Deus lhe tinha confiado na época. Mas Paulo teve uma vida dura. Se alguém conhece um bocadinho sobre a vida de Paulo, ele teve uma vida, inclusive, bastante dura. Mas ele podia escrever coisas do género: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. A certa altura, Paulo está na prisão. E a gente sabe, Paulo foi perseguido, foi mais que perseguido. Ele está na prisão e ele escreve algo para a igreja de Filipe. Eu vou citar, este é Filipenses 1, de 12 ao 14. Vou ler apenas esta parte. Ele diz o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. É óbvio que é assim. Tem uma explicação para isto. Paulo passou por tantas que ele chegou a um estado, já estava assim, já não distinguia a realidade das coisas. Ele já não estava a bater bem. Já estava a começar a alucinar. Então, estava na prisão, já tinha sido torturado, não é? Depois escreve estas coisas. Isto está-me a acontecer para o proveito do Evangelho. É fantástico. Nós às vezes lemos estas coisas, precisamos de parar em que estado o homem estava. Depois a gente olha para nós e ficamos a queixar-nos com os nossos desapontamentos. E aquele homem que mais tem influenciado a nossa vida em relação a palavras sobre a graça, trazer revelação à igreja sobre a graça de Deus, está aqui, este homem, que estava na prisão e dizia, e ele não sabia que a gente estava a ler isto um dia. Ele pensou assim, bem, como eu sei que eu sou o apóstolo Paulo e alguém um dia vai compilar isto vai fazer parte da Bíblia, está bem? Eu estou aqui a sofrer isto tudo, passar por isto, mas eu sei que depois eu vou ser alguém muito conhecido e famoso. Paulo estava-se pouco borrifando para isso. Ele sabia o propósito que tinha. Por isso ele podia escrever, irmãos, e espero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Este temor aqui fala sem medo. Muito daquilo que nos acontece tem a ver com a perspectiva com que vivemos. E nós podemos ficar a olhar porque é que isto me acontece. Parece que é só a mim que me acontece isto. Começamos a alimentar
questões que têm a ver com os desapontamentos. E este vírus tem de ser removido da nossa vida. Nós devemos sempre nos lembrar que tudo aquilo que fazemos, se o fazemos de facto para Deus, se o fazemos para Deus, escutem isto, se nós fazemos o que fazemos para Deus, então está tudo bem. Conseguiram atingir? Se nós, de tudo o que fazemos, realmente nós fazemos isso para Deus, para a obra de Deus, com os propósitos em Deus, então está tudo bem. O pastor Carlos está a falar assim porque não está a viver a minha situação. É verdade. Estou a viver as minhas situações. E cada um de nós, entre nós e Deus, deve apresentar isso diante de Deus. Se não, venhamos para aqui, para a igreja, fazer o muro das lamentações. E o muro das lamentações já existe. A gente não tem de inventar mais nenhum, certo? Há uma frase que eu tenho aqui, que eu gostei, e que pode dar algum ânimo aos irmãos, no que tem a ver com questões de desapontamento, que diz o seguinte: escondidos nos seus maiores desapontamentos, encontrará tesouros de verdade, que literalmente transformam a sua vida e o seu futuro. Eu gostava que esta frase tivesse sido da minha autoria, mas não foi. Inclusive, eu nem sei quem é o autor, por acaso, anónimo. Eu vou dizer outra vez, para os irmãos seguirem mais uma vez. Escondidos nos seus maiores desapontamentos, encontrará tesouros de verdade, tesouros a sério, que literalmente transformam a sua vida e o seu futuro. Se o irmão não consegue sentir nesta frase algo que fala de esperança, algo que fala de restauração, não faz mal, irmãos. Que a palavra de Deus é mais poderosa do que esta frase. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e aprender que Deus, de facto, cuida. Eu falei dos desapontamentos e estava a comparar com a questão de perdoar alguém. Às vezes é um bocadinho mais complexo falar dos desapontamentos, porque o perdão normalmente é em relação a pessoas, certo? Se alguém nos fez mal e a gente anda ali e tal, e sabemos que devemos perdoar para o nosso próprio bem e para o bem dos outros, não é? Mas isso normalmente tem a ver com pessoas. O desapontamento engloba outras coisas, as mais diversas coisas, desapontados porque se calhar nunca consegui exercer a profissão que eu gostava. Ou desapontado porque tive de deixar o meu país e estar no estrangeiro para conseguir endireitar a vida. E o desapontamento é uma coisa que é isso. Não fala apenas de pessoas, fala de coisas. Fala da história, não é? Coisas, nós vamos construindo a nossa história e olhamos para trás e temos de lidar com desapontamentos. Eu vou dizer uma coisa para ajudar os irmãos neste sentido. Desapontamentos é uma coisa que todos nós sem exceção, já vivemos, já experimentamos e que todos nós, sem exceção, já desapontamos também. De certeza, vamos deixar-nos cá de conversa. Não estou a dizer que tem de ser coisas dramáticas. Eu estou a falar de uma forma ou de outra. Pessoas já nos desapontaram, já ficámos desapontados com situações. Todos nós temos de lidar com questões que têm a ver com desapontamento, mas vice-versa também. Nós também já causámos desapontamento aos outros.
fizemos coisas que desapontaram outros. Então em que é que ficamos? Vamos dizer assim, tem a ver de facto com a forma como nós lidamos com isso. Se nós damos voz ou damos lugar ao desapontamento, ou se usamos a vitamina própria para tirar esse desapontamento da nossa vida. Às vezes o desapontamento vem com questões familiares, porque o desapontamento só vem de pessoas próximas, não é? Não são pessoas que nos são estranhas, que nos podem criar desapontamento ao ponto de afetar o nosso coração, afetar a nossa alma, o nosso espírito. Às vezes pode vir de líderes. Eu dei comigo a pensar isto. Desculpem lá, eu estou quase a terminar, mas eu dei comigo a pensar nisto. Se eu olhar para trás, mesmo em relações líderes na igreja, se eu olhar para trás e pensar, eu tive alguns líderes durante o meu percurso até hoje, e realmente eu consigo ver que numa ou outra situação eu vivi situações de desapontamento com todos eles. Eram porque eles eram maus líderes? Não, nada disso. Se calhar faziam as coisas de forma que eu não faria, se calhar não tiraram para ouvir tanto aquilo que eu gostava de dizer e ouviram outras pessoas e fizeram de maneira diferente. Não interessa estar agora a falar sobre isso. Todos nós lidamos com isto, é algo que faz parte da vida. Agora tem a ver com o lugar em que nós colocamos isso na nossa vida. Voltando à vitamina grande, qual foi a vitamina que nós falámos, a mais importante de todas? O temor do Senhor. Por isso nós precisamos do temor do Senhor, porque a vitamina está ali, que vai sacudindo aqueles vírus. Mas é o temor do Senhor que nos ajuda a fazer com que essas coisas não voltem a entrar. Amém? Então agora, quem é que quer ser escutado? Quem é o primeiro a vir aqui à frente para ser escutado? Quer ser escutada? Estás? Eu não sei o quanto do que falei hoje diz aos irmãos, mas aquilo que eu creio é que de uma forma ou de outra, todos nós se calhar já fizemos juízos. Todos nós de uma forma ou de outra já passámos assim um bocadinho à superfície com lidar com as coisas de Deus. E todos nós já tivemos de lidar com questões de desapontamento. E volto a referir, é não deixar que o desapontamento, o problema não está nos desapontamentos da vida, está a forma como lidamos nisso, ao ponto de nos afetar e nós nos tornarmos, como eu disse, pessoas cínicas. Portanto, não estou aqui o perdão é algo que tem de ser liberto, o desapontamento é algo que faz parte da vida. O problema, só para ressalvar aqui isto, o problema do desapontamento é quando isso deixa o nosso coração. Então já não é só desapontamento, já é amargura. Isso não vou falar sobre isso hoje, tá bom? Então todos nós já vivemos este tipo de situação, mas mais uma vez para reforçar, é o temor do Senhor. Vê se lá o irmão que está ao seu lado. É o temor do Senhor. Não te esqueças da vitamina. O temor do Senhor, diga lá, é o início, é o princípio da sabedoria. Amém?